Recentemente eu vi um post no LinkedIn falando sobre ferramentas e discutindo recursos da ferramenta, e eu respondi que dentro de recursos, muito se fala agora em inteligência artificial. E eu anotei que tem ferramenta que não precisa de números intermediários para alcançar o resultado desejado. Você tem como exportar informações e ter resultados imediatos. Por conta disso, eu resolvi fazer esse vídeo para apoiar aquele post, para explicar para aqueles envolvidos que é possível, mesmo que eles não saibam, é possível. Então, quando um projeto passa por atravessadores, e esse projeto é modelado numa ferramenta que presumidamente consegue fazer o avanço físico, incluir produção real, quantidades medidas, produtividade, quando ela consegue mostrar em si os desvios, linha de base, tendências e projeções, assim como desempenho em si, sem necessariamente invocar o famoso Excel e seus gráficos, ainda assim, ela pode precisar passar por uma série de atravessadores. Os dados que são exportados são salvados, exportados em Excel, reorganizados com filtros, exportados para outro sistema, que faz uma interface gráfica, que visualiza, que finalmente vai para um LLM para ter uma conclusão. E aqui eu chamo a atenção que múltiplos atravessadores trazem degradação não da informação, mas do próprio processo. Vamos dar uma olhada nisso? Se nós estivéssemos trabalhando com uma alface, eu acho que vai ficar mais fácil de entender alfaces. 8 motivos para os atravessadores aparecerem. 1. Limitação do software original. O aplicativo não processa, explica, cruza ou apresenta todos os dados que o usuário precisa. A exportação vira gambiarra funcional. 2. Estratégia comercial fragmentada. Empresas vendem módulos separados. Planejamento em um lugar, BI em outro, relatório em outro e IA em outro. Cada camada vira nova cobrança. 3. Marketing do dashboard bonito. Muitas soluções vendem aparência de inteligência, gráficos, cores, filtros e telas elegantes. Nem sempre há vínculo real com o motor de cálculo. 4. Falta de integração nativa com IA. Como o software não entrega dados estruturados diretamente ao LLM, o usuário passa por Excel, CSV, BI, API improvisada ou cópias manuais. 5. Dependência histórica do Excel. O mercado acostumou a tratar planilha como ponte universal. Funciona, mas frequentemente quebra contexto, semântica e rastreabilidade. 6. Incompetência ou atraso técnico. Alguns desenvolvedores não projetaram o sistema para interoperabilidade moderna, dados semânticos, exportação limpa ou análise inteligente. 7. Venda de consultoria sobre a complexidade. Quanto mais difícil o fluxo, mais espaço surge para consultores, integradores e especialistas venderem remendos em cima do remendo. Ilusão de modernização. A empresa acredita que colocar BI, EI ou dashboards sobre dados exportados resolve o problema. Na prática, às vezes só coloca terno no Frankenstein. Bem, você pode não gostar de alface, mas eu acho que agora a gente pode falar de alguma coisa mais séria. Quando você tem um software que de fato faz tudo o que tem que fazer e tudo que é possível visualizar na forma dinâmica, dentro do seu próprio processamento, quer sejam desvios, verificação de histórico de produtividade, tendências, painéis, dashboards, é possível que ele exporte os seus dados dessa maneira de forma estática para um conjunto de arquivos dentro de uma pasta. E sendo dentro de uma pasta de sua própria autonomia ou controle, é possível que um LLM, eu não disse um agente, um superagente, uma consultoria, um LLM com um prompt adequado, com um conjunto de instruções vacinados, um conjunto vacinado e instruções adequadas, consiga acessar as pastas e promover a análise cognitiva dentro dos limites do LLM. Com isso, você vai conseguir, pelo prompt, fazer um painel bonito, que parece que é uma exigência atual, ou você vai conseguir o que é mais importante,
um documento, um relatório com a análise dos dados da pasta produzida diretamente com os conteúdos necessários pelo próprio aplicativo. Se você perceber, nós temos poucos intermediários. Na verdade, eu diria que a pasta é o único intermediário. E qualquer alteração de planejamento ou de vida do projeto é exportado rapidamente para as mesmas pastas e o mesmo prompt trabalha o outro conjunto de dados direto e te dá ou o dashboard bonito ou o documento em PDF adequado. Lembrando que o segredo está na escolha do LLM adequado. O segredo está na engenharia de prompt. E o segredo está em usar uma ferramenta que seja capaz de produzir dados e não retalhos que vão ser utilizados para tentar montar ideias com outros aplicativos. Talvez seja melhor sair do campo da teoria e do campo das alfaces e ver como é que isso é possível. Porque tem muito político que promete e não cumpre, mas também tem muito santo que já fez milagre, então você pode confiar. Vamos ver um exemplo de um projeto que teve 12 medições. Esse projeto teve 12 medições, 12 semanas. Então existe uma história de vida desse projeto, existem curvas bonitas, existe uma série de coisas que é possível fazer na ferramenta sem usar o Excel ou o Power BI. E essa história toda ela está armazenada na tabela da história. Então nós temos 12 medições e tudo o que aconteceu nas medições está registrado. Resta então a gente vê a causa, a evidência, impacto, tudo que é documentado e exportar toda a informação dentro de um layout produzido para isso, exportando via dados conhecidos e colocando todos os dados dentro da pasta. Dados produzidos, dados salvos. E também os dados da história. A história está aqui, exportar para dentro da pasta dados conhecidos, dados registrados, e agora temos 2 arquivos gravados na pasta do projeto. Sendo assim, pasta do projeto, é só pedir para um LLM que faça, através de uma pergunta bem definida, a resposta com os dados dos 2 arquivos do projeto. Um acesso do resultado do próprio projeto, do próprio software, vai ser colocado como elemento de entrada para a pergunta. E a pergunta é, basicamente, como está o projeto? Como está a vida desse projeto? Eu vou colocar o prompt aqui. Não é como está a vida do projeto. É um prompt. Não é uma brincadeira, mas é um prompt. E a gente pede para calcular. É claro, calcular, pede para analisar. É claro que, não sendo um algoritmo, ele vai consolidar, pensar, avaliar. E eu vou colocar isso aqui, não em tempo real. Eu vou acelerar e vou dizer em quanto tempo os arquivos vão ser produzidos. Bom, parece que nós já chegamos à conclusão. E aqui eu tenho os relatórios. Vamos ver esses relatórios? Baixando os PDFs, relatório técnico. Então parece que nós temos, de forma bem estruturado, baseado apenas no que existe, e o prompt foi testado para garantir que o resultado virá sempre na mesma forma, com as mesmas preocupações e garantias. Bem, eu acho que já deu para entender com exemplos e não com promessas. Nós estamos falando de softwares que têm competência, têm capacidade de processar e são suficientes em si. Nós estamos falando também de prompts e não perguntas, estruturados que vão utilizar os arquivos produzidos pelos softwares. E nós estamos falando também em profissionais que não delegam a produção de planejamento, nem as técnicas de controle, ou não procuram por si fazer perguntas para algoritmos
porque nesse caso os resultados não vão ser os resultados consequências de um trabalho estruturado, um trabalho profissional estruturado. Sendo assim, eu acho que já deu para entender que existe, de fato, ferramentas profissionais, resultados das ferramentas e resultados dos LLMs que administram e trabalham essa informação, sem necessidade de intermediários. Senão, nós vamos ter que voltar para as alfaces.